Quaresma é o período de jejum e arrependimento tradicionalmente observado pelos católicos e algumas denominações evangélicas. É uma preparação para a Páscoa. A duração do jejum da Quaresma, de 40 dias, foi estabelecida no século IV. Durante esse período, os participantes comem pouco ou simplesmente deixam de comer algum tipo de comida ou deixam de praticar alguma ação habitual. A quarta-feira de cinzas e a Quaresma iniciaram com uma forma de os católicos refletirem sobre o arrependimento de seus pecados de uma forma parecida com as pessoas do Velho Testamento, que se arrependiam e usavam panos de saco, cinzas e jejum. Conforme Daniel capítulo 9, versículo 3, está escrito: Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Também nós vemos algo semelhante em Esther capítulo 4, do versículo 1 ao 3, em Jeremias capítulo 6, versículo 23 e Mateus capítulo 11, versículo 21. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina no domingo de Ramos, anterior ao domingo de Páscoa, durante os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, onde as pessoas refletem sobre a necessidade de uma conversão espiritual. Por isso se recolhem em oração e penitência, para lembrar principalmente os 40 dias passado por Jesus no deserto e o sofrimento que ele suportou na cruz. Durante a Quaresma, a igreja veste seus ministros com vestimentas de cor roxa, que simboliza tristeza e dor. A quarta-feira de cinzas é um dia usado para lembrar o fim da própria mortalidade, ou seja, o fim de cada ser humano, que é a morte. É costume serem realizadas missas onde os fiéis são marcados na testa com cinzas. Essa marca normalmente permanece na testa até o pôr do sol. Esse simbolismo faz parte da tradição demonstrada na Bíblia, onde vários personagens jogavam cinza nas suas cabeças como prova de arrependimento. E existe também a Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel é um período de 40 dias que começa no dia 15 de agosto e vai até 29 de setembro. A Quaresma de São Miguel foi criada por São Francisco de Assis em 1224. É um período de jejuns e orações, inspirado pelo arcanjo Miguel. Francisco de Assis acreditava que o arcanjo Miguel tinha a função de salvar almas nos últimos instantes de suas vidas e também tinha a capacidade de retirar almas do purgatório, mas nada disso está na Bíblia. Agora vamos saber o significado da quarta-feira de cinzas. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma, também conhecido por Dia das Cinzas. A data é um símbolo do dever da conversão e da mudança de vida, para recordar a passageira passagem da vida humana, que terminará em morte. Coincide com o dia seguinte à terça-feira de Carnaval e é o primeiro dos 40 dias da Quaresma, entre essa terça-feira e a sexta-feira anterior ao domingo de Páscoa. Embora que alguns evangélicos também observam a Quaresma por uma questão de tradição vinda dos pais, principalmente por estar relacionada com Cristo, mas na verdade é uma festa de tradição católica e não é bíblica. Embora a maioria dos católicos também não sabe o verdadeiro significado da Quaresma. A Bíblia não ensina em nenhum lugar a observar o jejum que deu origem à Quaresma. Quando a Igreja Católica instituiu essa comemoração na Idade Média, o objetivo era observar um jejum prolongado de 40 dias, assim como fazem os muçulmanos. A ideia era celebrar o jejum que o Senhor Jesus fez antes de iniciar seu ministério terreno. Mateus capítulo 4. Com o passar do tempo, esse jejum prolongado foi diminuindo e ficando cada vez menor. Então passou-se a fazer o jejum apenas de carne vermelha, isto é, os fiéis ficariam sem comer carne por 40 dias, o que acabou gerando uma outra festa, na qual se comia carne em demasia, logo antes do início da Quaresma, na quarta-feira de cinza. Com o passar do tempo, o jejum ele foi diminuindo até chegar ao dia de hoje, em que se observa o jejum apenas e tão somente na sexta-feira da Paixão. Ainda assim, muitos católicos acham que a proibição de comer carne na sexta-feira santa tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz, quando na verdade não tem nada a ver. O espírito geral da observância da Quaresma é incentivar a contrição e o arrependimento, visando o perdão dos pecados
pecados obtido pelo Senhor Jesus na cruz. Por isso a quaresma termina na Páscoa. Biblicamente, o arrependimento precisa ser uma atitude constante. Cada vez que pecamos contra o Senhor, precisamos pedir perdão. Assim como está escrito em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 10, principalmente o versículo 9 e 10, onde está escrito: chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. A confissão do pecado e o abandono dele garante o perdão divino, assim como está escrito em Provérbios 28:13, que nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Então não há necessidade de se fazer penitência ou nenhum outro sacrifício, pois o Senhor já se sacrificou por nós definitivamente. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Por tudo isso, a Igreja Evangélica não vê razão para observar a quaresma, mas precisa respeitar os que guardam, principalmente porque a Páscoa, celebrada hoje, está associada a práticas pagãs, no caso, o coelho e os ovos. Na parte norte da Europa, se comemorava a entrada da primavera com festas, danças e representações teatrais, usando o coelho como um símbolo da vida e da fertilidade que a primavera anuncia com a sua chegada. Os antigos chineses também comemoravam a entrada da primavera, mas usavam o ovo com esta mesma simbologia. Estas práticas milenares foram introduzidas oficialmente pela Igreja de Roma em 1215 nas comemorações da Páscoa e passaram a significar ressurreição, esperança e fraternidade. No começo, os ovos eram de galinha ou de pata pintados. Mais tarde, apareceram ovos mais aprimorados e eram feitos de madeira ou cera. Em 1828, na Europa, desenvolveu-se a indústria do chocolate, quando surgiram os primeiros ovos de chocolate. Foi no início do século XX que os ovos de Páscoa enfeitados apareceram. E neste período chegaram de Paris ovos de chocolates decorados com papéis e fita. Ultimamente surgiu o Pascual, um boneco de chocolate que se une aos demais símbolos, que tem por finalidade afastar o Senhor Jesus da mente dos homens. Ele que era o principal elemento profético da Páscoa. Assim, os ovos e os coelhos substituíram o Senhor Jesus nas comemorações da Páscoa, tanto quanto o Papai Noel tomou o lugar de Cristo no Natal. É fácil concluir, portanto, que a Páscoa hoje é sinônimo de coelhos e de ovos de chocolate. Agora veja também o engano que é cometido referente à Páscoa. A Páscoa era a primeira das 3 festas dos judeus, conhecida também como Festa dos Pães Asmos. Êxodo capítulo 12, de 1 a 28 e Deuteronômio 16, versículo 6. Foi instituída por Deus no Egito e comemorava a saída e libertação do povo israelita da escravidão no Egito por Faraó. Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 14. E Deuteronômio 16, versículos 1 e 3. E o elemento principal da ceia pascual era o cordeiro, cujo sangue apontava profeticamente para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista quando Jesus foi se batizar. Sendo assim, esta festa não tem nada a ver com os cristãos. Nós não fomos libertos da escravidão do Egito por meio de Moisés, e sim, o cristão foi liberto da escravidão do mundo por Jesus Cristo, onde ele era escravizado por Satanás. O objetivo da Páscoa, em seu simbolismo profético, já foi alcançado e cumprido em Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. Assim como diz o apóstolo Paulo
em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebramos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Jesus celebrou a Páscoa pela última vez antes de sua crucificação. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 22, dos versículos 14 a 18. E instituiu, estabeleceu, ordenou em seu lugar a ceia memorial, ou a ceia do Senhor, como é mais conhecida. Aquela última Páscoa foi encerrada a antiga aliança que foi firmada entre Deus e Moisés no Monte Sinai. E a ceia do Senhor ficou no lugar da Páscoa, firmada por Cristo através do seu sacrifício no Calvário, como a nova aliança, e para ser celebrada pela igreja até a vinda de Cristo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 25 e 26. Está escrito: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E em João, capítulo 1, versículo 17, está escrito: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A ceia, portanto, é para ser comemorada até que Cristo volte, e não a Páscoa. É bom lembrar que a Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer festa pagã, como é o caso da Quaresma e da Páscoa, que é comemorada hoje. Então a Quaresma não é uma festa bíblica, ela não foi ordenada ou instituída por Deus ou por Jesus Cristo, assim como foi a Páscoa e a ceia do Senhor. Nós devemos respeitar a quem a comemora, mas não podemos dizer que é bíblica. Então, diante desse esclarecimento, fica a critério de cada um obedecer ou não, seguir a Bíblia ou não. Então Deus abençoe a cada um dos ouvintes com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, através do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus.